Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um show e eu escolhi esse aqui, Arena, do Duran Duran. Duran Duran foi uma das primeiras bandas internacionais que eu gostei, que eu me lembro que em 1988 eles vieram à primeira edição do Hollywood Rock e eu gravei, a Globo na época passava uns melhores momentos e tinha algumas músicas lá e eu fiquei apaixonado pela balada Save a Prayer, que falei, pô, eu tava ouvindo pela primeira vez, certamente, já era uma música mais antiga, mas, pô, parecia que era uma música já que eu conhecia de outras vidas, sabe? É muito... Eu ouvia aquilo e falava, pô, que coisa bonita realmente. Hoje é uma canção que eu até enjoei um pouco, quando eu vou ao show do Duran Duran eu fico meio assim, mas realmente foi a música que me fez, assim, me despertou pro Duran Duran. Para mim, das bandas mais importantes britânicas, de repente eu poderia colocar, não sei se no top 5, mas no top 10, porque eles foram os grandes expoentes do synth pop, né? O New Romantic, o movimento lá dos anos 80, cheio de sintetizadores, pessoal lá boa pinta, os integrantes todos com aqueles cabelos, aqueles topetes, tudo. E até hoje eu acho o Duran Duran relevante. Tudo que eles lançam é bom, tem coisas boas. O último disco, Paper Gods, que saiu alguns meses atrás, é bem interessante, tem coisas lá muito bacanas. E eu me lembro que depois desse negócio do Hollywood Rock todo, a minha avó me presenteou com um LP que era exatamente o Arena, que era uma coletânea de sucessos ao vivo. Esse aqui é o vídeo com show, né? Porque era uma época que eu me lembro que eu abri o encarte e tinha várias fotos desse show e eu ficava imaginando, pô, o que era o Duran Duran? Eu tinha aquela imagem de 3, 4 músicas da Globo, só isso. Não é que nem hoje que você tem o YouTube, você tem milhares de DVDs, Blu-rays, tudo que você quiser saber do Duran Duran, você clica na internet e acha. A gente meio que dava asas à nossa imaginação. É que nem uma comparação você fazer campeonato de botão, você ter lá o seu craque, o Zico, o Éder. O Éder era o craque do meu time, o Zico do meu irmão. E você não tinha um FIFA hoje que você fica jogando, você vê a cara lá perfeita dos jogadores, você imaginava mais, isso acontecia muito com esses discos. E como eu falei, o Duran Duran foi um dos expoentes, um dos principais mesmo, acho que um dos 3 mais importantes do synth pop. Foi muito sucesso. A banda é formada pelo Simon Le Bon, vocais, o Nick Rhodes nos teclados, o Andy Taylor na guitarra, o John Taylor meio que o principal, né, da banda, no baixo, e o Roger Taylor na bateria. Essa é a formação original. Eles se conheceram em Birmingham, na Inglaterra, muito inspirados no David Bowie, no Roxy Music. Eles começaram lá dando alguns shows, tudo, aí lançaram logo o primeiro single, Planet Earth, que ficou no 12º lugar da parada britânica. Depois Girls on Film, que gerou um videoclipe meio... chegou até a ser banido na época ainda não tinha MTV, eu acho que a BBC baniu porque tinha mulheres peladas, uma coisa meio bem diferente para aquela época, né, início dos anos 80. E isso daí era apenas o começo. Uma banda que é relevante até hoje, que o Arctic Monkeys, por exemplo, é uma banda que cita nomes de músicas do Duran Duran nas suas próprias músicas. E uma coisa interessante no Duran Duran é que eles meio começaram a fazer muito sucesso, praticamente surgiram, né, com a explosão da MTV. Então, eu acho que o Duran Duran foi a banda que melhor soube aproveitar essa coisa da MTV, porque eles faziam clipes muito glamurosos, assim. Por exemplo, a banda em arte, cheia de mulheres bonitas, de biquíni, imagens assim paradisíacas. Então acho que o Duran Duran é um exemplo de como mostrar a imagem mesmo da banda. Não só a música, mas extrapolar os limites, né, do LP. Aquilo que eu falei, quando eu era pequeno eu ficava vendo as fotos, aquilo me chamava atenção, aquela coisa meio... glamurosa, até meio cafona às vezes. Então eles souberam bem fazer isso. E esse Arena foi o primeiro disco ao vivo deles. É um disco um pouco esquisito porque tem muito overdub, assim, tem um barulho de plateia no meio quando você sabe que foi meio que colocado lá na hora da edição final. Mas mesmo assim é um disco bom para introduzir a pessoa na carreira, né, nas músicas do Duran Duran.
Em 81 eles lançaram um disco chamado Duran Duran. Em 82 o disco talvez mais importante da carreira deles, que é o Real. Real, inclusive, é a última música aqui desse DVD. Depois eles lançaram Seven the Ragged Tiger em 83. E finalmente esse Arena, né? Tava na hora deles darem aquela geral na carreira, fazer uma coisa ao vivo, meio que fechar um ciclo, né? Essa turnê se chama Sing Blue Silver. São vários sucessos desses 3 discos, como eu falei, o Save a Prayer, que eu já falei, o Hungry Like the Wolf, Planet Earth, primeiro single deles, Is There Something I Should Know, e também tem uma inédita que na época eles gravaram especialmente para esse projeto, que hoje é um dos maiores sucessos da banda, que se chama The White Boys, que eles cantam em todos os shows. E eu acho que o vídeo captura bem, é o retrato da época, né? O retrato dos anos 80, o synth pop estourando na Europa, Estados Unidos. O Duran Duran foi uma banda que conseguiu chegar muito bem nos Estados Unidos, apesar de toda a dificuldade que as bandas britânicas têm, né? A gente vê, por exemplo, um Oasis que nunca conseguiu estourar mesmo nos Estados Unidos. A gente vê os Beatles, a importância, né? Os Beatles invadiram a América, não é uma coisa para qualquer um. O Duran Duran conseguiu, o Duran Duran também faz muito sucesso na América Latina. Meio que toda turnê eles arrumam um jeito de colocar lá Brasil, Argentina no meio. E é isso, se você gosta dos anos 80, você vai se deliciar com isso. Se você não gosta, tem preconceito, você pode gostar, mas também corre o risco de você continuar com mais preconceito, porque o Duran Duran, para o bem e para o mal, retrata bem esse espírito da época dos anos 80, né? Aquela música cheia de sintetizadores, teclados, as roupas de gosto duvidoso, os topetes, como eu falei no início do vídeo. É isso, eu citei vários clássicos do Duran Duran, especialmente dos 3 primeiros discos que fazem parte desse show, que na verdade é um show meio com imagens gravadas, não é aquele show convencional que a gente está acostumado a ver, mas mesmo assim é bem interessante. Essa edição em DVD tem um making off da turnê, que na época tinha sido lançado veiculado por algum canal de televisão, mas que no vídeo original VHS não tinha. Enfim, deixa aqui no comentário qual é a sua música predileta do Duran Duran, não precisa ser dessa era, né, dos 3, 4 primeiros discos. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau!